Nós vamos começar hoje com o estudo sobre os Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos. A intenção é estudar todo esse livro. Hoje nós vamos começar com uma introdução, assim, para a gente entender um pouco mais sobre esse livro. Bom, o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas. Lucas é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, né? Lucas provavelmente não era um judeu. Ele foi, o nome Lucas é um nome grego, não quer dizer que ele era da Grécia, né? Mas é um nome grego. Então, provavelmente ele não era judeu, ele foi convertido pela palavra de Deus através do ministério do apóstolo Paulo. Portanto, Lucas foi um dos muitos frutos dos Atos dos Apóstolos. Lucas está encaixado dentro dos Atos dos Apóstolos, né? Como ele é fruto do trabalho missionário de Paulo, e Paulo é convertido já depois de Cristo, né? Nesse período dos Atos dos Apóstolos, Lucas está encaixado dentro, justamente nesse período dos Atos dos Apóstolos, das viagens missionárias de Paulo, que são contempladas no livro de Atos. O que sabemos sobre Lucas? Sabemos que Lucas era médico, o apóstolo Paulo fala isso em Colossenses 4,14, Lucas, o médico amado, né? Então, a profissão de Lucas era médico. Lucas é considerado também o historiador da igreja cristã, por causa dos seus livros, né? Por causa do seu livro do seu evangelho, que Lucas faz, ele começa o seu evangelho dizendo que ele fez uma acurada investigação de todos os fatos. É típico do historiador, né? Fazer uma acurada investigação de todas as coisas e então escrever. E depois, Atos dos Apóstolos é conhecido como o livro da história da igreja. Então, Lucas é considerado também um historiador. Mas a profissão de Lucas mesmo era médico, né? Era o médico do apóstolo Paulo e a profissão dele era médico. Após a sua conversão, ele se tornou também um cooperador e companheiro de Paulo. Em Filemão 24, Paulo diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas está entre os cooperadores de Paulo. E em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz: só Lucas está comigo. Então a gente vê por aí que Lucas acompanhava o apóstolo Paulo, né, nas viagens missionárias, e depois da conversão, Lucas se torna um cooperador, né, do trabalho missionário juntamente com Paulo. E Lucas foi também uma testemunha ocular de muitos fatos relatados. Vejam, Atos 16:10. Depois que Paulo teve essa visão, a visão lá em Troade, que ele vê aquele jovem macedônio pedindo: passa para a Macedônia e nos ajude, né? Então, depois que Paulo teve essa visão em Troade, preparamos-nos imediatamente para partir da Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Notem a primeira pessoa do plural, nós, né? Preparamos-nos e concluindo que Deus nos tinha chamado. Então, Lucas, que é quem está escrevendo o livro de Atos, ele se inclui nesse chamado. Então, o chamado era para Paulo, Paulo teve a visão, mas todos os companheiros de Paulo estão incluídos nessa missão e se sentem incluídos nesse chamado de Deus, né? Mas então vejam como Lucas estava junto com Paulo, indo junto com Paulo na viagem missionária, né? Acompanhando o apóstolo Paulo. Então, ainda que 2/3 do livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, 2/3 do livro, Paulo é o personagem principal, não podemos esquecer de Lucas e muitas outras pessoas que, depois de convertidas, se tornaram cooperadoras do Evangelho. E eu acho até muito difícil, pessoal, a gente não tem isso escrito em nenhum lugar, mas eu acho muito difícil que Lucas tenha continuado com a profissão dele durante as viagens, porque em alguns lugares eles ficavam pouquíssimos dias. Muito difícil Lucas ter desenvolvido a profissão dele, ficando tão pouco tempo em cada lugar, como em algumas viagens missionárias Paulo fazia. E a gente sabe que Paulo fazia.
Então, a gente tem aí Lucas abrindo mão, né, se apaixonando por esse trabalho e essa descoberta de Cristo e da salvação em Jesus Cristo, se apaixonando de tal forma por isso, que ele segue Paulo, né, deixa tudo para trás, assim como Mateus deixou a coletoria dos impostos para trás e os discípulos deixaram de ser pescadores, né, Pedro, né, João e tal, e seguiram Jesus. Pelo que tudo indica, Lucas também deixa para trás e segue esse chamado, e segue com Paulo, sendo um cooperador do Evangelho. Isso não quer dizer que, eventualmente, Lucas não possa ter servido como médico em algumas ocasiões, né? Paulo, muitas vezes, em Corinto, por exemplo, Paulo usava sua profissão, que era fazer tendas e consertar tendas. Então, Paulo muitas vezes sobrevivia da sua profissão, porque ele chegava num lugar novo, então ele no início ele sobrevivia da sua profissão de fazer e consertar tendas. E provavelmente Lucas também podia servir como médico quando eles ficavam em mais tempo, né? Mais tempo. Mas aqui então nós temos Lucas, às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas como Lucas deixou tudo para trás também, e como Lucas tem essa atitude de desprendimento e essa visão missionária do que é o mais importante na vida, e vai com Paulo, né, segue Paulo nas viagens missionárias. Lucas endereçou os dois livros, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, a Teófilo. Decidi escrever de um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo para que tenha certeza das coisas ensinadas. Foi assim que ele começou Lucas, o Evangelho de Lucas, e ele repete isso no início de Atos dos Apóstolos. Ele repete isso e diz que é uma continuação. Ele diz assim, no início de Atos dos Apóstolos: em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E agora é a continuação. Então, os dois livros são endereçados ao excelentíssimo Teófilo. Esse termo, excelentíssimo, Lucas usa excelentíssimo outras duas vezes no livro de Atos. E nas duas vezes refere-se a governadores romanos. Então, muitos acreditam que Teófilo tenha sido um governador, né? Mais especificamente, o governador da região da Acaia. Mas isso é uma suposição. Ainda que Teófilo não tenha sido um governador, com certeza, pelo termo usado, ele era alguém de prestígio e posição social que foi convertido ao cristianismo. Então, nós temos mais uma pessoa aí, primeiro o próprio Lucas, um médico convertido, e agora, né, esse excelentíssimo Teófilo, uma pessoa de prestígio e posição social, talvez até um governador, sendo convertido ao cristianismo, e isso é muito importante, porque nesses primeiros tempos a gente tem épocas de grande perseguição à igreja, então nós temos aí, ter pessoas de prestígio e posição social que se tornam cristãs e são capazes de defender o cristianismo também, ou através das quais o cristianismo pode ter acesso a outras camadas sociais, são importantes instrumentos nas mãos de Deus, né? E aí nós temos esse Teófilo, esse excelentíssimo Teófilo para quem Lucas escreve. Por mais que o primeiro endereçado, então, seja o excelentíssimo Teófilo, as duas cartas também têm o objetivo de evangelizar os gentios, aqueles que não eram judeus. Mateus, por exemplo, o objetivo de Mateus ao escrever o seu evangelho, ele tem em vista principalmente os judeus, ele quer evangelizar os judeus. Então, Mateus, por exemplo, quando ele começa o seu livro, a sua genealogia de Jesus no início, Mateus começa em Abraão, porque Abraão era o pai dos judeus, né? Então, é estratégico. Mateus começa a genealogia de Jesus em Abraão, mostrando que Jesus é da descendência de Abraão, uma coisa muito importante para os judeus. Já Lucas começa o seu evangelho com uma genealogia também, mas não começa em Abraão, ele começa em Adão, né?
porque nem todos são filhos de Abraão, mas todos são filhos de Adão. Então, claramente, Lucas está incluindo todos debaixo desse plano da graça e da salvação em Cristo Jesus, né? Então, Lucas tem, além de Teófilo, Lucas tem o propósito de evangelizar aqueles que não são judeus. E logo, logo nós vamos ver que o livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, é o livro das viagens missionárias de Paulo. Então, vejam, esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente no ano 63, aproximadamente ano 63. E no ano 63, todas as viagens de Paulo, narradas em Atos dos Apóstolos, já tinham acontecido. Portanto, as igrejas dos Coríntios, dos Gálatas, dos Efésios, dos Filipenses, dos Tessalonicenses, já eram todas igrejas já que tinham começado das viagens missionárias de Paulo. Então, de certa forma, o que Lucas está fazendo, e esses livros, e todas essas igrejas não estavam na região da Judéia, né? Eram regiões em que a maioria não era judeu. Então, de certa forma, Lucas também está escrevendo tanto o seu evangelho quanto Atos dos Apóstolos para todo esse novo público de não-judeus, né, que foi contemplado a partir das viagens missionárias de Paulo. No evangelho, Lucas narra a vida de Jesus, da concepção até a subida aos céus. Esse é o propósito dos 4 evangelhos, narrar a vida de Jesus desde a sua concepção até a sua subida aos céus. O que é, então, Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do evangelho. Conta o que aconteceu depois da subida de Jesus aos céus. Todos os evangelhos terminam na subida de Jesus aos céus, né? O objetivo dos evangelhos é narrar a vida de Jesus. Então, quando Jesus subiu aos céus, terminam os evangelhos. O que aconteceu depois da subida de Jesus aos céus? Notem, para nós pode parecer um tanto quanto óbvio como continuou a igreja depois da subida de Jesus aos céus. Pessoal, se vocês sabem responder essa pergunta, é porque ou vocês já leram Atos dos Apóstolos, ou vocês já ouviram muitas pregações e tal, de tal forma que vocês sabem um pouco de o que aconteceu depois. Mas o que aconteceu depois é narrado em Atos dos Apóstolos. Porque fora Atos dos Apóstolos, a gente tem cartas isoladas. Por exemplo, a carta aos Coríntios, mas tem objetivos específicos, a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Mas todas elas foram endereçadas a determinadas igrejas, né, ou grupos. Agora, onde é que nós temos a história do que aconteceu depois da subida de Jesus aos céus? E nós sabemos o que aconteceu depois da subida de Jesus aos céus por causa do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é considerado o livro da história da igreja do Novo Testamento, né? O que fizeram os apóstolos? Como foi o início da igreja? E isso está em Atos. Se Gênesis no Antigo Testamento é chamado de o livro dos inícios, porque em Gênesis está o início do mundo, né? A criação do mundo, o início do mundo, o início do ser humano, o início do pecado, o início das línguas, né? Então, o Gênesis é considerado o livro dos inícios. Samuel, Reis e Crônicas no Antigo Testamento são o resumo da história do Antigo Testamento. Se a gente lê esses 6 livros, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, nós temos mais ou menos o conhecimento da maior parte da história do Antigo Testamento. Para você entender qualquer um dos profetas, você tem que entender Samuel, Reis e Crônicas. E dominando esse período de história, você consegue entender o que os profetas estão dizendo no restante do Antigo Testamento. E assim, então, como Gênesis é o livro dos inícios, Samuel, Reis e Crônicas são o resumo da história do Antigo Testamento,
Lucas e Atos poderiam ser chamados de os livros do início do Novo Testamento e um resumo histórico dos primeiros 60 anos da era cristã. O Evangelho de Lucas, os primeiros 33 anos da vida de Jesus, e o livro de Atos dos Apóstolos, a sequência disso, e os próximos 30 anos, vai até mais ou menos 63, né, eu arredondei aqui, mas os próximos 30 anos da história da igreja, do que aconteceu depois, e todos os inícios. Por exemplo, o que a gente sabe sobre o Pentecostes, né, que é considerado o início da igreja cristã, 10 dias depois da subida de Jesus aos céus? Atos dos Apóstolos, só Atos dos Apóstolos conta o que aconteceu no Pentecostes, né? Então, todos os inícios das igrejas. Nós temos a carta aos Coríntios, mas a carta aos Coríntios não explica como começou, como chegou lá, né? Como o evangelho chegou lá. A gente sabe como o evangelho chegou em Corinto, como o evangelho chegou na Galácia, aos Gálatas, como o evangelho chegou em Filipos, depois vem a carta aos Filipenses, como o evangelho chegou em Tessalônica, depois vem a carta aos Tessalonicenses. Todos esses inícios da igreja, nós sabemos através do livro de Atos dos Apóstolos, né? É o livro da história da igreja, contempla os primeiros 60 anos da era cristã. Então, é o livro dos inícios, é um resumo histórico dos primeiros 60 anos da era cristã. Entendendo Atos dos Apóstolos, a gente tem embasamento, um pouquinho mais de embasamento para conseguir entender depois as cartas de Paulo que foram para as igrejas abertas durante, né, esse período dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas termina com as palavras de Jesus. Jesus disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas dessas coisas. Então, notem, Jesus, isso é o último capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 24, é final da vida de Jesus. Depois de Jesus falar isso, ele ascende aos céus, ele sobe aos céus. Então, são as últimas palavras de Jesus. E Jesus disse: olha, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos, morte e ressurreição, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, seu nome seria pregado o arrependimento. O que é isso? Missão. Né? Agora, a salvação está conquistada através da morte e da ressurreição de Cristo, e agora essa salvação será né, levada ao mundo. Então, se a gente juntar isso daqui com Mateus, por exemplo, Mateus vai dizer: ide por todo, Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, a gente tem que somar os 4 evangelhos aqui, né? Mas o resumo é esse: em seu nome seria pregado, é a pregação, levar a salvação, pregado o arrependimento, o perdão dos pecados de todas as nações. Começando, agora notem, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Então, vocês são testemunhas, começa a missão da igreja. Agora, a igreja tem uma missão de testemunhar, de levar a salvação, de levar o arrependimento a todas as nações. Assim termina o Evangelho de Lucas. Então, Jesus sobe aos céus. Em Atos, no início de Atos, Atos relembra as palavras, que na verdade essas palavras são uma profecia de Jesus. Eu já vou mostrar isso para vocês mais claramente. Mas Atos começa relembrando as palavras de Jesus antes da sua ascensão, que é o final de Lucas, do Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu coloquei aqui a logomarca da IR, porque a logomarca da IR traz justamente Atos capítulo 1, versículo 8, que é esse início de Lucas e essa missão de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Então, notem, o Evangelho, antes de Jesus subir aos céus, o que Jesus deixou para os discípulos? A missão de serem suas testemunhas e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Jesus, então, subiu aos céus. No início de Atos, Atos relembra essas últimas palavras de Jesus, e agora Atos mostra como a profecia de Jesus se cumpriu.
Na verdade, essas palavras de Jesus, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, era uma profecia de Jesus. Jesus já estava dizendo para os discípulos o que ia acontecer. Era uma profecia. E Atos, no livro de Atos, Lucas estrutura o livro e mostra claramente como essa profecia de Jesus aconteceu. Então vamos começar. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, começa Jesus. Tudo começou, nos primeiros tempos, foi eles permanecerem em Jerusalém. Dos capítulos 1 até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, os discípulos estão em Jerusalém. É ali que acontece o Pentecostes. Os discípulos, então, começam a pregar, a testemunhar, serão minhas testemunhas, começam a testemunhar, a pregar. Pedro, João são presos, inicia uma grande perseguição e no final dessa perseguição, dessa parte da perseguição, Estevão foi morto. Estevão é o primeiro mártir, o primeiro morto pela causa de Cristo, né? Então, mas até aí a igreja está em Jerusalém. Vejam a estrutura de Atos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, começa em Jerusalém. Capítulo 1 a 7 está em Jerusalém. A igreja está em Jerusalém. Mas continua. Em toda a Judéia e Samaria, diz Jesus. E daí o que acontece? Capítulo 8. A perseguição obrigou a igreja a se dispersar. Atos, capítulo 8, diz: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, exatamente o que Jesus tinha dito. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em princípio, em toda a Judéia e Samaria, e é o que acontece exatamente quando vem a perseguição, a grande perseguição. Todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, começa em Jerusalém, mas, a partir de Atos capítulo 8, eles já são dispersos para a Judéia e Samaria. Então, a região geográfica já se amplia. Atos 8 a 12, essa segunda parte do livro de Atos mostra, então, a conversão de Paulo, aquela visão de Pedro a respeito dos gentios, aqui eu repeti 2 vezes, mas a visão de Pedro a respeito dos gentios, fundamental, porque até ali era dos judeus e os envolvidos eram os judeus, estava em Jerusalém. Mas a visão de Pedro vê um lençol descendo dos céus, com animais impuros, considerados impuros, e Deus diz para ele, mata e come. E Pedro então diz, não, Senhor, eu não vou matar e comer, um porco em cima do lençol, eu não vou matar e comer, isso é impuro. E daí Deus diz, por acaso, o que eu considero puro, você considera impuro? E a visão então termina, e logo em seguida... essa visão foi esclarecedora para Pedro entender e esclarecer a igreja quanto a isso, de que aquilo que Deus considera puro não era para eles considerarem impuro, Os judeus eram bastante exclusivistas até ali, como o povo de Deus, e consideravam os não-judeus até inferiores, com preconceito, mas através dessa visão, Deus está abrindo a visão de Pedro para os chamados gentios, para os não-judeus, para esse levar o evangelho a todos os povos, E aí nós temos uma reversão na história, e realmente a dispersão, o espalhar do evangelho para todos os povos, Então, a conversão de Paulo está justamente no capítulo 9 de Atos, a visão de Pedro, e já fala da igreja em Antioquia, E agora, a partir da Antioquia, eles vão enviar Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária. E daí vem, então... Começou em Jerusalém, capítulo 1 a 7, Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12, a dispersão para Judéia e Samaria por causa da perseguição, e até os confins da terra. Do capítulo de Atos, capítulo 13, até o Atos, capítulo 28, mostra a expansão do evangelho até chegar à capital do Império Romano, que era Roma, com as viagens de Paulo. Então, vocês imaginem,
vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, aconteceu. Em Judéia e Samaria, aconteceu. Confins da terra. Agora vejam com as viagens missionárias de Paulo, né? Já o evangelho já se espalha. E isso daqui, pessoal, isso aqui é só Paulo, né? Só as viagens de Paulo. Pedro já escreve, as cartas de Pedro já são escritas para essa região aqui. A gente sabe que Tomé, por exemplo, Tomé foi para a região da Índia aqui. Nós temos ali no extremo, desculpa, aqui, né? Na Índia, nós temos, eu não sei qual dos apóstolos foi para o Egito e para a região da África. Então, os evangelhos, os apóstolos depois se espalham. Aqui nós temos só o apóstolo Paulo, né? As viagens do apóstolo Paulo, mas aí a gente já vê o evangelho chegando aos confins da terra e se espalhando exatamente como a profecia de Jesus. E daí, pessoal, é aquilo que Jesus falou, né? Que a parábola do grão de mostarda. Aquela pequenina semente se torna uma árvore frondosa. E é exatamente assim a história da igreja. E Atos dos Apóstolos, de certa forma, nos mostra isso, né? Começa ali pequenininho, mas vai crescendo e se torna essa árvore frondosa. O cristianismo vai se espalhando até os confins da terra. Bom, o objetivo de hoje era dar uma noção geral, né, uma introdução. Queria, de certa forma, também incentivá-los a continuar conosco nessa série. O objetivo da série é, primeiro, aproveitar o chamado tempo comum da igreja. O tempo comum da igreja é comum porque não tem nada de especial. Vejam, nós temos o Natal especial, daí nós temos o período da Quaresma especial, Sexta-feira Santa, Domingo da Páscoa, depois de 40 dias nós temos a Ascensão de Cristo, depois de 50 dias, depois da Páscoa, nós temos o Pentecostes. Então, esses 6 meses, desde do nascimento de Jesus até a morte, ressurreição, Ascensão e Pentecostes, nós temos um período de 6 meses aí com várias datas especiais. Mas depois do Pentecostes até o Advento, de novo, nós temos 6 meses que são chamados no calendário eclesiástico de o período comum da igreja, em que nós não temos nada especial. Então, os que acompanham aí os paramentos da igreja, vai ficar o pano verde lá, né, o paramento verde até lá o período do Advento de novo, né? É o período comum da igreja. E esse período comum da igreja começa após o Pentecostes. Por um lado, ele é chamado período comum da igreja, mas ele também é um período de reflexão sobre a história do crescimento da igreja. E eu acho que daí o livro de Atos dos Apóstolos se encaixa perfeitamente. O que aconteceu depois do Pentecostes? O que aconteceu depois do Pentecostes? Depois do Pentecostes vem esse período de expansão, de crescimento e de espalhar, né, o evangelho por todo o mundo. Então, o Atos dos Apóstolos se encaixa perfeitamente nesse período comum da igreja, e por isso eu quero encaixá-lo aqui, e nós vamos ter mais ou menos 6 meses de estudo desse livro. É uma série longa, Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, né? É longo, mas não é monótono. Então, eu quero incentivar vocês a acompanhar a série. Tire esse momento durante a semana para estudar esse livro, né? Para a gente estudar junto esse livro, para você rever esse livro. Se você não pode acompanhar no dia do estudo bíblico online, tudo bem, assista depois, esse estudo fica gravado, você pode escutar 10 minutos, depois mais 10 minutos, se não tem muito tempo, ou 30 minutos aqui, 20 minutos aqui, 20 minutos ali, enfim. Mas acompanhe essa série. É uma série longa, ela vai demorar aí, se nós temos aí 4 semanas no mês aproximadamente, nós vamos demorar aí em torno de 7 meses para terminar esse livro, tá? É uma série longa, mas ela não é monótona. Vocês vão ver isso. Cada capítulo vai acontecendo novas coisas. As viagens de Paulo, alguns versículos, Paulo vai para outra cidade. E quando Paulo for para outra cidade, eu vou mostrar isso para vocês no mapa, para onde ele está indo,
quais são um pouco das características desse local, né? A gente vai somar um pouco, tentar entender um pouquinho melhor esse texto bíblico, tá? Que serve também para a gente entender depois as próprias cartas, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? E agora é o momento da gente ver isso no mapa, para onde ele está indo. Então, é uma série longa, mas de forma alguma monótona. Cada capítulo são novas coisas e tem muito conteúdo aí, não vai ser monótono. Ler o livro da história da igreja, qual o objetivo da série? Ler o livro da história da igreja e das missões, também é conhecido como livro das missões, né? Esse Paulo indo, fundando igrejas, começando igrejas, qual é a estratégia de Paulo, onde Paulo né, tenta colocar a igreja no início, né? Mas então é o livro da história da igreja e das missões. 4. Leremos e refletiremos sobre um capítulo a cada semana. E aqui, pessoal, por um lado, isso não é o ideal, mas é o que dá para fazer. Vocês vejam que já vai dar por volta de 7 meses, né? Lendo um capítulo por vez. Agora, os capítulos de Atos, eles são bastante grandes. Eu não vou ter tempo para explicar versículo por versículo, detalhe por detalhe do livro. O que eu pretendo fazer é fazer uma leitura do capítulo com vocês, uma leitura acrescentando fatos, acrescentando mapas, né? Acrescentando dados, para que vocês tenham uma leitura. Vocês vão... A proposta é vocês lerem o livro de Atos junto comigo, tá? Eu vou tentar dar mais ferramentas para vocês, ou dar alguns detalhes enquanto a gente lê. A gente vai ler e eu vou dando alguns detalhes para vocês, eu vou mostrando isso no mapa para ficar um pouco mais interativo e aumentar o conhecimento. Vantagens de acompanhar a série, então, é ler o livro de Atos, é reler todo o livro de Atos, é aumentar o seu conhecimento sobre a história da igreja cristã, desses 30 anos, né, que é o período de Atos dos Apóstolos, é poder enxergar os mapas, né? Antigamente, a gente ia para a igreja e não tinha, antigamente não tinha nem, não tinha data show, e não tinha nem o que era antes do data show, Silvia, aquele projetor de slides, uma coisa assim, né? Retroprojetor, não tinha nem... Então, na época que eu era criança, e se o meu pai está vendo hoje, vai confirmar, né? Não tinha nem retroprojetor, os pastores não tinham isso para usar. Então, a gente ficava imaginando essas coisas, a gente ficava prestando atenção, mas muita coisa escapava. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de eu poder mostrar as viagens de Paulo nos mapas para vocês terem um pouquinho de noção onde é que essas igrejas ficavam, qual é a distância de uma para outra, né? O que Paulo fez, então, por onde ele foi. Então, a gente consegue acrescentar detalhes. Então, vocês poderiam ler o livro de Atos dos Apóstolos muito mais rápido, lendo sozinho? Sim, tranquilo. Mas para ter um proveito como terão com a série, vocês teriam que ler diversas coisas, vocês teriam que procurar em mapas, que normalmente a gente não tem tempo para fazer isso, né? Então, essa leitura se torna... Eu quero incentivar vocês a acompanhar a série. Essa leitura se torna proveitosa porque é uma leitura feita junto comigo e eu trabalho antecipadamente para se tornar essa leitura mais proveitosa, com o uso de mapas, com o uso de detalhes que vocês não teriam numa leitura normal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir explicar detalhe por detalhe. Infelizmente não, porque cada capítulo é bastante grande, tá? Vai ser uma leitura proveitosa, mas um pouco mais genérica.